Uma região um pouquinho abaixo da floresta amazônica é o Cerrado. Né? O Cerrado, vocês sabem, ele é muito parecido, tá, com aquela região da África e savanas lá, né? Uma região muito quente, em que aparentemente não tem água, mas tem muita água, só que essa água está onde? Está embaixo do solo, né? E não em cima. Então, uma região muito quente, com pobre em nutrientes, a terra é pobre em nutrientes, e as condições de sobrevivência ali não são muito fáceis. Então, os vegetais que vivem nessas regiões, para depois atraírem os animais, são plantas especializadas nisso. Uma das coisas que chama muita atenção no cerrado é a raiz pivotante dos vegetais, que vão, né, a longa profundidade para poder pegar a água do lençol freático. Então é aquilo que eu falei, às vezes a plantinha é desse tamanho embaixo para cima da terra, mas para baixo ela vai longe. Aí você enrola o dedo lá para arrancar ela do chão, né, fica sem a ponta do dedo, porque ela não sai. A raiz está ali, ó, muito profunda no solo. Isso é uma característica de plantas dos cerrados, né? Ter as raízes profundas, armazenando material nutritivo, água, para poder sobreviver, já que é uma região de temperaturas extremas, né? Então, veja, aquilo que eu falei para vocês, ó, não sei, então vou ter que pegar aqui, ó, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, né, São Paulo e um pedacinho do Paraná. Ou localiza no mapa, aí você já vai ter uma ideiazinha, né, das regiões, né, que estão dentro desse biomazinho, tá? Então, muito parecido, ó, até tá aqui, ó, com a savana, né, tá? As árvores retorcidas, sofridas, por causa das condições, tá? Veja que é muito quente, né? Um ambiente quente de dia, fresco à noite. Veja que chove, né? De 1.600 a 2.000 milímetros por ano. Tá? É quase igual da Amazônia. Só que essa água, essa chuva, ela não vem durante todo o ano, ela vem em algumas estações do ano, alguns meses do ano, né? 2 a 4, 2 a 5 meses. E aí, todo o resto, ela vai ficar o quê? Vai ficar em um regime de água muito difícil para esses seres sobreviverem. Coisa que chama atenção também no Cerrado é os grandes cupinzeiros, né? Os termitas. Então, você anda por ali, você vê aqueles cupinzeiros enormes, gigantes, às vezes uma porção deles parece que você está, né, num ambiente fora do nosso planeta, uma porção de vulcãozinho, né, um do ladinho do outro, tá? Que são, lógico, animais que se alimentam de madeira. Então, né, insetos que se alimentam de madeira, ali eles encontram celulose adoidado, né? Porque para se proteger o cerrado as árvores têm uma casca muito grossa, né? E essa casca muito grossa é celulose. Para os cupins, nossa, isso é muito bom. E as saúvas, as formigas pretas cortadeiras, aquela que você vê andando por aí, né, com folhinha nas costas. Tá? Lembrando sempre que elas não se alimentam das folhinhas, mas de um fungo que tem dentro do formigueiro, que elas levam as folhinhas nesse fungo, né, para o fungo não morrer, e se alimentam desse fungo, que é conhecido como pão das formigas. Né? Elas não comem o vegetalzinho, elas comem o fungo que vai comer o vegetalzinho. Tá? A região do Cerrado, as plantas são extremamente especializadas a resistir ao fogo. Tá? Então, a cortiça é muito espessa. Essa cortiça, ela protege o xilema e o floema dentro da árvore. Por quê? Porque, como a madeira é muito seca, ela está muito sujeita a fogo. Um raio que caia, né, uma faísca qualquer ali no meio, pode fazer com que a vegetação pegue fogo. E aí ela se defende, né, com essa cortiça muito espessa. E o interessante é que muitos vegetais lá, eles, se passarem pelo fogo, eles acabam germinando muito, muito mais rápido do que sem ele. Tá? Mas lembrem bem, gente, isso é um fogo natural, é um fogo que acontece. Porque existe um fogo artificial. Não, assim, o incêndio começou de forma natural, é um raio, etc. Então, é um incêndio localizado. Tá? O incêndio produzido pelo homem é muito mais complicado.
O homem põe fogo em grandes extensões para se livrar do mato, né, para que venha pasto para ele poder pôr o gado ali. Só que aí complica a vida dos animais que vivem nessa região. Quando é pontual, incêndios pontuais, os animais conseguem deixar aquela região sem muita dificuldade. Tá? Agora, quando é antropomórfico, feito pelo homem, normalmente o incêndio é feito de uma maneira tão grande que os animais não têm como sair, como fugir, né, desse local. Tá? E dependendo das condições do ambiente, se estiver ventando muito, etc., o fogo avança de uma maneira muito rápida, né, o que vai matando tudo que tem no caminho. Quando é pontual, o interessante é isso, que após o fogo, né, você tem uma germinação vegetal muito intensa. Ela está preparada para isso, ela evoluiu com isso, né? Tá? Esses locais é grande concentração, né, de bovinos, então uma grande parte da carne que é consumida e exportada para o Brasil está hoje nos cerrados, porque é uma região, como eu falei, né, uma região de savana, onde você tem pasto adoidado para o gado. É fácil de você ter. Tá? Para terminar, para a gente ver as adaptações do cerrado. Escleromorfismo, que é aquelas plantas todas retorcidas, tal, com uma grande quantidade de casca protegendo, né, o vegetal. Estômatos pequenininhos, por causa do calor, então para perder pouca água. Tá? Rapidamente se fecham e se abrem. Tá? As folhas são recobertas de tricomas. Tricomas são especializações da membrana, da epiderme, né? Então, pelos, digamos assim. Não só nas folhas como no caule, esses pelos ajudam a fazer sombra, diminuir a perda de água, tá? Cutícula espessa. Agora aqui, ó. Pô, esse troço aqui, gente, ó. Sério, sinceramente, tá? É muito fácil e tem gente que fica, né, perdendo questões por causa disso aqui, tá? Então, ó, rapidinho. Existem 3 tipos de planta no planeta, tá? Isso aqui não caía no vestibular, não é de ensino médio, mas tudo bem. É que eles estão pedindo no vestibular, vamos pôr lá. Existem as plantas C3, as plantas C4 e a can, tá? Que tá ali, tá? Essa aqui, ó, a C3, são as plantas que nós conhecemos, as mais comuns, são aquelas plantas que suportam luminosidade baixa, tá? E luminosidade alta, suportam os dois. São as plantas normais, as plantas que conseguem sobreviver, né, nesse ambiente, mas não são especializadas, são normais. Tá? A plantinha que você conhece como planta normalmente. Tá? Por que ela é chamada de C3, só por curiosidade? Por causa do ácido fosfoglicérico. Então é chamado ácido 3-fosfoglicérico. Por causa disso ficou C3. Tem a ver lá com a partezinha da captação do CO2, na cadeia não, na fotossíntese do vegetal. Tá? Na fase escura, que vai acontecer lá. Tá? Não vou entrar em detalhes que complica a vida de vocês. Só sabe, o C3, normal. C4, né? A C4 é por causa do ácido oxálico. O ácido oxálico tem 4 carbonos, então ele foi chamado de C4. Tá? As plantas classificadas como C4 são plantas que gostam de muita luz, são plantas de luz, gostam de muita luz e gostam de calor. Tá? Essas plantas, como a carqueja, né, ela tem o caulezinho achatadinho para resistir bem, né, verde para fazer a fotossíntese, para resistir a ambientes quentes. Tá? Então, são chamadas C4, precisam de muita luz para poder sobreviver. Né? Em ambiente quente é o que ela gosta. Tá? Já a can, que vocês estão vendo ali, são plantas altamente especializadas a ambientes muito quentes com falta de água. São as cactáceas. Tá? Essas cactáceas, por exemplo, elas têm esse nome, né, can, por causa do ácido das cruzoláceas. As plantinhas chamadas cruzuláceas, melhor dizendo, cruzuláceas, são aquelas plantas que vocês chamam de suculenta. Tá? Essas plantas suculentas, elas acumulam água dentro daquelas folhas, então, por causa dessas plantas, é que foi chamado de can. Tá? Então, essas plantinhas, elas resistem muito bem a
ambientes extremamente inóspitos, muito quente, com muito pouca água, né, onde elas se dão bem. Tá? Então a gente pode dizer assim, ó, por isso que está aqui, está escrito assim, ó, metabolismo CAN e C4. CAN e C4, ó, cerrado, ambiente quente. Então nós vamos ter algumas cactáceas perdidas, muitas plantas retorcidas, né, com a cutícula espessa, com a casca extremamente grossa para sobreviver. E elas se dão bem aí, elas não têm competição, então elas se dão melhor isso aí. Não adianta você pegar uma planta dali, uma árvore dali, plantar na Amazônia, ela vai morrer, ela, né? Ela prefere esse ambiente, tá? Ela se dá bem nesse ambiente. O caule normalmente é subterrâneo e acumula material nutritivo para ela poder passar, né, esses períodos aí complicados. Tá? E como eu falei para vocês, resistem bem ao incêndio. Certo, gente? Então, ó, essas aqui são as chamadas plantas do cerrado. Tá? Do cerrado. Não chegamos ainda na caatinga, que é pior ainda, mas vamos ver a caatinga na próxima aula só. E aí, meus queridos, agora já podem ir dando tchauzinho para o teacher, né? E até amanhã, se Deus quiser. Até, meus queridos.